Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Muitos eu abracei lá na porta. Ouvem bem aí em cima? Tranquilo? Quem eu não abracei na porta na entrada, posso abraçar na porta na saída. Estou disponível. É uma satisfação estar com vocês. É algum tempo que eu não venho a Manaus. Recordo que a última vez que estive aqui, fiz uma palestra na frente do Teatro Amazonas, ali no meio da praça. Foi uma experiência ímpar, muito interessante. E espero hoje poder compartilhar com vocês. Essa é uma palestra inédita, foi criada e para fazermos aqui hoje, para conversarmos nessa primeira palestra do ano, a respeito de talvez um assunto, não sei se algum de vocês ainda não assistiu nenhuma palestra de filosofia no método de Nova Acrópole, que é uma filosofia bem prática, né, vivencial, filosofia como arte de viver, e talvez esse tema de hoje seja o mais importante, é o que está por trás de tudo, que é vida interior. Não adianta memorizar recomendações se dentro de você não existe alguma coisa que mastiga, que digere, que entende e assimila essas informações. Se é uma mera, digamos assim, decoreba, entre aspas, isso não vai gerar, não vai surtir grande efeito. Existe uma expressão que a primeira vez que eu ouvi eu achei meio sem sentido. Hoje eu acho que essa expressão faz todo sentido. Estamos tendo problemas com o microfone, parece. Dá para trocar? Já está. Alô, alô, desculpem. Mas enfim, a expressão é o seguinte: quanto mais dentro, mais fora. Isso faz sentido para vocês? Quanto mais vida interior, mais eficácia na vida exterior. Se você está consigo mesmo, vai estar presente de corpo e alma em todas as situações da vida. E tem a garantia, como diz lá a tradição bíblica, que tudo mais será dado por acréscimo. Então talvez esse seja o elemento mais importante, que os seres humanos não sejam ocos, que eles tenham um diálogo interno, que estejam consigo mesmos, que estejam com as suas próprias consciências, que se estiverem na presença de suas próprias consciências, serão éticos, serão honestos, serão íntegros. Se são vazios, dependem de alguém para vigiar. E ninguém vai ser tão bem vigiado assim. É uma imposição, uma coerção. Se você não é vigiado pela sua própria consciência, esquece. Em vão olha o vigilante, né? Como diz também a tradição bíblica. Não há nada nem ninguém que force um homem a ser algo de fora para dentro. Não somos adestráveis. Então, vida interior eu considero que é o assunto principal, de onde emanam todos os outros. Pequenas lições para desenvolver a vida interior. Não vou falar de tratados orientais nem ocidentais. O que eu vou falar são de coisas práticas, pequenas, simples, muito aplicáveis, que dá para todo mundo usar. E vou dizer para vocês mais alguma coisa. As melhores lições, na hora que vocês pegarem o jeito, vão ser aquelas que vocês mesmos vão inventar. Porque é a mesma coisa que um aluno de oratória. Eu chego e digo, fique no centro do palco. Aqui já não daria, porque no centro do palco eu tampo a tela. Então aqui tem que adaptar. Faça tais gestos, para ele não é natural. Ninguém se torna um bom orador imitando ninguém. Pode começar por isso, mas encontre o seu jeito, encontre a sua forma. Então, isso é um empurrão, para que vocês com essas pequenas fórmulas encontrem as suas próprias. Sabe-se lá o que eleva a consciência de um ser humano. Eu sei que não é tudo. Por exemplo, brigar com alguém não eleva a consciência. Perder a paciência não eleva a consciência. Mas, às vezes, mexer no jardim, para alguns, é mais eficaz do que, sei lá, ouvir uma música clássica. Cada um tem a sua fórmula. E não existem receitas prontas para isso. Mas pegar o jeito, isso sim, a gente pode, talvez, fazer isso hoje. Passar as instruções básicas do que é e como se faz. Pode passar. Essa frase, essa primeira frase, é da tradição taoísta, gente, Lao Tse. Ele dizia uma coisa muito interessante. O que você vê quando você olha nos olhos de um sábio? É claro que nenhum de nós aqui pretende se tornar um sábio da noite para o dia, embora isso fosse muito desejável, mas não é possível. A sabedoria é o ápice da evolução humana. Aliás, isso é o beabá da filosofia.
Viemos ao mundo para sair da ignorância e chegar na sabedoria, e para isso temos que amar a sabedoria. Filosóficos, amor à sabedoria. E os cursos de filosofia, as escolas de filosofia que existiram na história, é para te ajudar a conduzir esse amor à sabedoria, para que se torne uma relação real entre você e a sabedoria. Então isso aí é o básico, é o beabá da filosofia. E Lao Tse dizia que quando você olha nos olhos de um sábio, lá no fundo é como se fosse um corredor, onde existe um diálogo íntimo e profundo, o diálogo entre um homem e um Deus, o teu próprio Deus interior. Nos olhos de um sábio, você olha e tem uma passagem profunda, e lá dentro tem um mistério se processando agora. Tem um diálogo entre um homem e um Deus. Algo divino que reside dentro do homem, está sendo ouvido, está sendo visto, está sendo consultado. Não existe coisa mais complicada do que uma pessoa que você olha para ela, não está nem te ouvindo. Ela está na película, na superfície dos olhos. Ela está virada para fora. E ela vive fugindo de si mesma. É o tipo da pessoa, por exemplo, que é muito complicado você explicar para ela como é que você organiza o tempo. Porque ela sabe que se sobrar tempo, ela vai ter que encontrar com ela mesma e ela não quer. Muitas das pessoas que eu ensino a organizar tempo não organizam porque têm medo de sobrar tempo e terem que encontrar consigo mesmas, porque têm medo, esse encontro é dolorido, então passam a vida fora fugindo de si próprias, ficam na superfície, viradas para fora. É muito complicado você me dizer que uma sociedade conformada por pessoas superficiais vai se tornar ética, só se for por medo, só se forem adestradas, ou por desejo, por recompensas. Isso não é uma coisa que se mantenha, que se sustente. Você quer transformar o mundo, transforme os homens em homens, coloque os homens na companhia de si mesmos. Guardem bem isso. Você quer transformar o mundo, coloque os homens na companhia de si mesmos, senão não vai dar, não tem fórmulas mágicas, não tem outro jeito. Bom, essa outra frase que há pessoas que atribuem a Platão, há pessoas que atribuem à tradição oriental chinesa, enfim, tem versões dessa frase. De qualquer forma, ela é muito interessante. Ela diz o seguinte: o medíocre discute sobre pessoas, o comum discute sobre fatos e o sábio discute sobre ideias. Lá em Brasília existe um parque. Eu vi que vocês aqui estão ganhando da gente de 10-0 em parques. Hoje mesmo fui a um lindo. Se você fizer a experiência de andar num parque onde várias pessoas estão sentadas, fazendo piquenique, conversando entre si, já fiz essa experiência, adoro fazer experiências desse tipo, maluquice de filósofo. Fico observando o que as pessoas estão falando. Aposto todas as minhas figurinhas com vocês, como a maioria vai estar falando de alguém. Ih, fulano, você já viu que coisa, mas olha, eu avisei para ela. Não, mas você viu o que ciclano fez? A maioria estão falando de pessoas. Eu costumo brincar e dizer que a pessoa mais necessária do mundo é o ausente, porque se todo mundo estiver presente, de quem que as pessoas vão falar? Tem que ter alguém que não foi, porque senão o assunto acaba rápido. O ausente é extremamente necessário. Então, a maioria das pessoas falando de pessoas, outras falando de coisas, e uma minoria, vocês encontram muito, falem aqui, muito secretamente entre nós, pessoas falando a respeito do sentido da vida, da beleza, da honestidade, da dignidade, da bondade humana. É comum vocês verem pessoas falando sobre isso? Esse interesse requintado por coisas eternas é próprio do sábio. Bom, o filósofo se inclina para a sabedoria, deveria pelo menos passar por aí de vez em quando. Esse momento que você vai passar por aí é o teu momento de vida interior, onde você vai puxar a tua consciência para cima. Não é nada do outro mundo, dá para fazer. Algumas técnicas muito simples, que no passado eram comuns, todo mundo conhecia, fizeram parte de muitas culturas do passado. Bom, mas para discutir sobre ideias, você tem que ter ideias. Você não vai falar de quê? Ah, eu acho tal coisa da bondade. O que você acha? Ih, bondade? Eu não pensei sobre isso, não. Deixa eu ver se eu já li alguma coisa a respeito. Não fica complicado estabelecer um diálogo dessa forma. Então, primeiro você tem que ter as ideias para poder discutir sobre elas. Tem que dedicar algum tempo numa oficina interna. Essa oficina interna é a tua vida interior. É o que Platão chamava de divinos ócios. Um diálogo consigo mesmo. Existe uma historinha que se alguém... Só para ter uma
confirmação. Quem de vocês já viu alguma coisa, alguma palestra de algum dos palestrantes de Nova Acrópole no YouTube? Bastante gente. Aqueles que não viram ainda, eu convido a conhecerem lá. Bem recentemente foi postado uma pequena degustação de uma palestra minha, que é uma das palestras que mais gosto, e tem dentro dessa palestra um dos exemplos que mais gosto. Aqueles que não conhecem vão ver lá, se chama O Roubo. Conta a história de um mosteiro zen, que nesse mosteiro muito antigo, os discípulos um dia foram falar com o mestre que o mosteiro estava desmoronando e precisava ser reformado. E o mestre resolveu aproveitar essa ocasião para submetê-los a um teste. Vou pegar esses garotos, vou submetê-los a uma prova. Aí os discípulos chegaram para o mestre e falaram: mestre, você já viu que o mosteiro é muito antigo, é secular, está caindo na nossa cabeça, a gente tem que reformar. Mas nós somos monges mendicantes, não temos nada. Como é que a gente vai reformar esse mosteiro? Aí o mestre engatou. Mestre é um bicho perigoso. Pelo menos nas histórias que a gente ouve falar com eles, eles estão sempre te submetendo a teste. Sempre. Não bobeie, que eles te testam. Então o mestre olhou para eles e falou: é verdade, né, discípulos? Realmente, mas a gente não tem dinheiro. Ah, tive uma ideia. Sabe o que vocês vão fazer? Vão na cidade mais próxima, um povoado que tem aqui perto, e roubem. O quê? Como assim, mestre? É isso mesmo, roubem, carreguem tudo que vocês puderem. Mas tem um detalhe: não deixam que ninguém veja vocês. Não deixem que ninguém veja vocês. Sabe por quê? É o renome desse mosteiro, que é secular. Vão falar mal da gente. Então roubem na condição de ninguém ver que vocês roubaram, ninguém flagrar. Eles ficaram naquele conflito existencial, que eu vou abreviar a história: vamos, não vamos, vamos. Vamos, o mestre mandou, vamos lá. Aí o mestre levanta, entra no mosteiro e tinha um rapaz que estava lá, fazendo seus afazeres normalmente. Aí ele pergunta: mas fulano, o que você está fazendo aí? Ora, mestre, como que eu estou fazendo aqui? Eu estou obedecendo o senhor disse que era... eu estou fazendo exatamente o que o senhor mandou fazer. Não, peraí. Como assim você está fazendo o que eu mandei fazer? Os seus amigos todos foram para a cidade para roubar? É, mas o senhor não disse isso, não. O senhor disse que só era para roubar se ninguém estivesse nos vendo. E eu estou o tempo todo me vendo. Tem vida dentro de mim, algo que merece respeito, dignidade. Tem algo dentro de mim que está permanentemente me vendo. Eu não sou oco. Eu não sou uma coisa feita só para inglês ver. Nessa época eles não conheciam os ingleses, deixa isso para lá. Mas não sou uma coisa feita para inglês ver. Eu estou sendo visto desde dentro. Eu me conheço, eu sei quem sou. Esse cidadão tinha vida interior. Esse passou no teste, o único. Então, essa ideia que Platão chamava, sabe de quê? Divinos ócios. Aí todo mundo acha: oba, ócio é não fazer nada. Ele diz: é a hora que a gente mais faz alguma coisa. É aquele momento do dia que você para dialogar consigo mesmo. Você marca um encontro com a sua própria alma, para checar o que você fez do seu dia. Meu sentido de vida era ir para lá, para aquela cortina vermelha. Hoje eu fui na direção dela? Não. Fiquei parado? Não. Dei um passo na direção contrária. O que foi que me atraiu na direção contrária do meu sentido de vida? Para amanhã eu me prevenir. Porque pode ser que eu me afaste tanto que chegue uma hora que não dê mais para recuperar. Então, o que foi que me tirou fora do meu caminho? Que me tirou fora de mim? Por que eu traí a mim mesmo hoje? Ou porque não fiz nada? Ou dei um passo na direção correta? Ótimo! Como eu consegui isso? Extrair o sumo da vida, para que você não saia daqui de mãos vazias. Imaginem, suco de laranja, exemplo bobíssimo, mas vale. Suco de laranja. Faz bem para a saúde, tem vitamina C, previne gripe. Principalmente aqui em Manaus, que a gente vive dentro de ar-condicionado. Não é isso? Suco de laranja. Mas sabe o que é para fazer com suco de laranja? Espreme, pega o sumo da laranja, toma, joga as cascas fora. O que a gente faz com as experiências da vida? Guarda todas as cascas, as amarguras, o peso, o que você pagou por elas. Não toma o suco e sai carregando só as cascas. Ou não é assim? Toda hora a gente diz: eu passei por isso, passei por aquilo, mas o que você aprendeu com isso? Nada. Então você não tomou o suco. Está arrastando um saco com bagaços de laranja. Não tomou o suco. É como você brigar pelo preço de uma mercadoria, pagar e deixar a mercadoria no balcão.
Passa a vida inteira se queixando pelo preço que pagou, mas não levou a mercadoria, não aprendeu nada com a vida. Vida interior é aquele lugar onde você armazena o sumo da laranja e deixa as cascas para trás. Tem até sambinha com isso, né? Joga as cascas para lá. É isso, deixa as cascas para trás. Eu gosto muito de falar a respeito de um livro que ele é um pouco desanimador, difícil, mas de vez em quando ele é bom, porque ele dá uma sacolejada na gente, que é o livro dos mortos tibetanos, que ele diz que a gente às vezes arrasta tanto peso pela vida fora, que esse peso nos impede de dar um passo, nos impede de crescer. Aí ele fala, que aí é a parte pior da história, que nesse momento nós escolhemos morrer, porque não existe sentido para a vida se não existe mais possibilidade de crescimento. Nós escolhemos, a vida executa. Que é tanto peso que a gente arrasta que já não tem mais como dar um passo, crescer mais nada. Eu acho isso forte e bom para dar aquela sacolejada quando estamos muito inertes e esquecidos do sentido de tudo isso. Então é essa ideia. Obrigada, eu ia pedir exatamente isso. Essa é a ideia da vida interior. Jostein Gaarder é a construção do homem. Jostein Gaarder, esse autor que tem um nome estranho, vocês devem lembrar de um livro que fez muito sucesso e é um bom livro chamado O Mundo de Sofia. Muita gente conheceu algo da filosofia através desse livro. Tem uma passagem logo no início que ele diz para a gente imaginar que você modelou um bonequinho de barro, deu sopro de vida nele e ele saiu andando. E esse bonequinho nem olha para trás. Ele sai perguntando, o que eu vou vestir? Onde eu vou morar? Quanto eu vou ganhar por mês? Ele não sabe nem o que ele vai fazer, mas ele quer saber quanto vai ser pago. Não é isso? E isso, e aquilo, e blá, 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 blá. Nenhum momento o bendito bonequinho lembra de olhar para você e perguntar, para que você me fez, hein? O que você esperava de mim? Qual é o sentido da minha presença no mundo? Ele diz, olha, a gente olharia e diria, enlouqueceu esse boneco, problema de fabricação, daqui, deixa eu fazer outro. Mas é mais ou menos o que nós fazemos. Perguntamos sobre tudo, menos sobre o importante, menos sobre o real. Esse tipo de pergunta a si própria é o gatilho da vida interior. A pergunta que cada pessoa deve fazer a si mesmo, no silêncio do seu espaço diário de divinos ócios. Em Roma eles diziam, porque essa palavra não é grega, é latina, otium e negotium. Negotium era o tempo dedicado ao corpo, otium o tempo dedicado à alma. Nós, se nós formos analisar bem o que eles consideravam como ótimo e negócio, acho que a gente não faz nenhum dos dois. A gente usa o corpo para nos dar prazer, mas tratá-lo como ele merece, nem negócio a gente não faz. Nem ótimo, nem negócio. Negócio era fazer aquilo que é próprio da alma, enquanto que negócio fazer aquilo que era próprio do corpo. Então, os divinos ócios de Platão eram um momento de vida interior. Valores, identidade e discernimento são duas coisas que a gente pode dizer que não existem nos dias atuais. Sempre falo sobre isso no nosso curso de filosofia, que é a base de todas as palestras que realizamos, que a gente hoje reclama o tempo todo, não tem honestidade, não tem bondade, não tem altruísmo. Reclamamos também pela falta de capacidade de fazer boas escolhas, por exemplo, escolher um sentido positivo para a vida, construtivo, uma boa escolha profissional, bons relacionamentos, isso é falta de discernimento. E falta de identidade, quem é você? Vocês percebem que essas três coisas nascem da vida interior? Onde é que a gente construiria essas coisas? Onde seria a oficina para construir essas coisas? Eu costumo argumentar no curso de filosofia da seguinte maneira, são bem conhecidos esses exemplos. Eu digo, se eu vou para... O meu sentido de vida é a porta. Eu posso dizer que agora eu estou certa, né? Agora eu estou errada. Certo, errado, verdadeiro, falso, bom, mal, existe a partir do momento que você sabe para onde você vai. Não quero ir para lugar nenhum, estou certo ou estou errada? Sei lá. Como é que eu vou saber disso? Saber para onde você vai, sentido de vida, é o primeiro produto da vida interior. Estabelecer consigo mesmo um produto final para tudo isso. Quando a vida terminar, o que eu quero ser, o que eu quero ter feito pelas pessoas, o que quero ter feito por mim mesmo, o que quero ter feito pelo mundo, que diferençazinha, ainda que pequena, eu quero ter deixado, que rastro quero ter deixado. Obviamente, isso nasce naquela oficina, vida interior. Ou seja, como vai ter valores no mundo onde ninguém quer chegar a lugar nenhum? Quer ter, não quer ser.
quer simplesmente acumular coisas. Os homens que foram grandes porque deram muito, não porque tiveram muito. Na verdade, nós não somos donos de coisíssima nenhuma. Isso parece um lugar nem comum. Mas parem para pensar. Se isso não é lógico. Imaginem um pedaço de terra que uma pessoa diz, essa terra é minha. Mas que idade tem essa terra? Se ela pudesse falar, ela diria, meu caro, eu que sou dona de você, daqui a pouco te engulo. Você é um sopro, quem é você para dizer que é dono de mim? Que nós temos tempo de vida para sermos donos de alguma coisa? Nem de nós mesmos, às vezes. Que isso é o mais lamentável. Então, vivemos por uma ilusão sem estabelecer um sentido de vida maior. Quando eu dou curso de planejamento do tempo, o pessoal fica meio chateado, porque a primeira coisa que eu peço é para planejarem a sua vida como um todo, terem um sentido de vida. Todo mundo morre de medo disso. Morre de medo de viver sabendo para onde está caminhando, de tal maneira que seja responsável por cada passo. Então, discernimento, saber fazer escolhas, também é outra coisa que vai nascer da vida interior. Por quê? Já vimos que valores nascem da vida interior. Discernimento, saber fazer boas escolhas, depende do que você quer fazer com as coisas. Eu quero construir uma mesa, então serrote serve, madeirite serve, prego serve, guarda-chuva não serve, pé de pato não serve. Por quê? Porque não se constrói mesa com isso. Agora eu não quero construir nada. O que serve e o que não serve? Como é que se escolhe as coisas boas da vida se você não quer fazer nada, não quer construir a si próprio? Percebe que não vai dar? O tempo todo, esse momento na cabeça de vocês é um grande mercado de ideias que vocês estão escolhendo. Escolhendo com base em quê? O que vocês querem construir? Para saber quais são as ideias boas, apropriadas, úteis e o que é conversa fiada. Como vão ter critério? Olha que não é tão simples. Não é tão simples. Vou contar uma coisa para vocês que vocês não espalhem. Só vocês e o pessoal do YouTube que vai saber. Vou completar esse ano agora 30 anos de Nova Acrópole. Já passaram muitos alunos, muitas turmas pela minha mão, muitas palestras. Muitas vezes as pessoas já chegaram para mim e disseram, você viu tal filme, leu tal livro, é tão bom. Pessoas muito bem intencionadas, pessoas muito boas. Mas quando você ia ler, você percebia que o tal do livro, o tal do filme, às vezes era um autor da moda que fazia um jogo de ideias que não levava a lugar nenhum. E às vezes as pessoas se impressionam por meia dúzia de palavras bonitas. Por quê? Por falta dessa habilidade de comparar as coisas com algo. Para saber o que é livro da moda e o que tem alguma profundidade, ou tem algum valor. Seja livro, seja filme, seja lá o que for, como avalia as ofertas que a vida te dá? Porque, olha, tem muitos desses livros, desses filmes que me indicaram, que eram lançamentos comerciais, cheios de frases de efeito, não tinham nada. Eu vejo, às vezes, pessoas com uma boa formação, digamos, intelectual, cultural, ficam sem critérios para discernir. Comparar com o quê? Com o quê? Como vou saber? E, logicamente, também sem identidade. De onde vem a identidade? Será que ela tem a ver com a vida interior também? Quem é você? Ixi, que pergunta complicada. Quem é você? Deixa eu fazer o que eu sempre faço no curso de filosofia, que fica mais divertido. Coloco Platão na máquina do tempo, trago ele para cá, 2.400 anos. Platão entra aqui, calmamente. Pum, 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 chega aqui. Pega o microfone, que ele não vai saber o que significa isso, né? Mas pega, de qualquer forma. Pergunta para vocês, quem é você? O que vocês vão responder para Platão? Diz aí para mim. Moro na rua tal, tenho tal profissão. Ele vai dizer, bom, isso é o seu endereço, o seu CEP, o que você faz, isso não é você. Aí você tira do bolso identidade, CPF, e-mail, dá tudo isso para o Platão. De você, esse monte de papelzinho, se você perder isso, como é que você fica? E aí? Como é que a gente satisfaz o Platão? O que ele está esperando ouvir de você? Vocês sabem o quê? Qual é teu sentido de vida? Eu sou uma pessoa cujo sentido de vida é ser um pouco mais justo, ser um pouco menos egoísta, ser um pouco mais altruísta. Ah, você é uma pessoa que quer ir para lá? Entendi. A Lúcia é uma pessoa que quer ir para lá. Se ele me encontrar vindo para cá, ele vai dizer, isso você está fora de você. Eu estou fora de mim nesse momento, não sou eu, estou me traindo.
Então ele sabe, se alguém disser que me viu roubando, ele vai dizer, não era a Lúcia, ou ela estava fora de si. Porque a Lúcia é uma pessoa que quer ser honesta. O seu sentido de vida te define. E onde é que se fabrica sentido de vida? Já falamos, vida interior. Então todos esses elementos são vitais, gente. O que é mais importante que isso? Me digam. O que é mais importante que isso? São os elementos vitais, as referências, as coordenadas para viver. Tem uma oficina onde se constrói isso, vida interior. O homem superficial é definido, essas coisas são definidas pela sociedade, parâmetros definidos pela sociedade. E muitas vezes vem de um coletivo que a gente não sabe nem a quem serve, nem a quê. E certamente não gostaríamos se soubéssemos a que tudo isso serve. Então percebam que são elementos fundamentais. Se a gente estivesse num momento histórico onde a educação fosse formação, não só informação, essas coisas seriam trabalhadas necessariamente em alguns passos. Isso era um acréscimo muito importante da filosofia em sociedades tradicionais. A construção, a formação, o encontro das coordenadas fundamentais da vida. Vocês veem às vezes em jornal, aliás sempre em jornal, alguém oferecendo um emprego. Precisa-se de pessoa com experiência, sei lá, em computadores, em construção civil. Aí contrata o cidadão com experiência de ter trabalhado naquilo, mas não se preocupa em saber se é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Quando ele vira as costas, é roubado. Não era mais fácil pegar alguém que fosse honesto, íntegro e não tivesse experiência, e ele ensinava? Ou você vai botar alguém para fazer um cursinho de 6 meses de integridade, de honestidade? Se tivesse era bom, né? Mas não dá. Isso é uma coisa que brota de dentro para fora. E nós só nos preocupamos com aquilo que vem de fora para dentro. Não funciona, as coisas não funcionam assim. Já imaginaram alguém pedindo uma pessoa assim? Precisa-se de um funcionário honesto e íntegro, não precisa saber nada, o resto eu ensino. Isso seria um cidadão inteligente, te garanto. Inteligere, saberia escolher dentre as opções que a vida dá, as melhores. Bom, conta da natureza é algo que eu li há algum tempo, inclusive tentei recuperar essa reportagem para mostrar para vocês, não consegui, isso se perdeu no meio da internet, mas eu achei esse negócio forte. Uma estatística que uma ocasião um determinado instituto fez, contando o seguinte: uma pessoa, sei lá, que viveu 75 anos de idade, vocês já pararam para pensar quanto essa pessoa custa para a natureza, digamos que tendo um padrão de consumo mediano, quanto ela custa para a natureza? Em recursos para se manter viva esse tempo todo, de água, para se alimentar, para gerar os seus alimentos, para se higienizar, de terra, para tirar dali o seu alimento, para ali construir a sua habitação, de ar que ela respira, que ela consome, que ela muitas vezes polui, de fogo para cozinhar os seus alimentos, para iluminar os lugares onde ele vive. Quanto ela consome, a quanto a natureza investiu para manter um ser humano 75 anos vivo. E o que foi que ele aportou para essa natureza, para que ela se tornasse melhor quanto aos seus propósitos? O que ele aportou? Vocês acham que muita gente dá lucro para a natureza? Aporta alguma coisa maior do que aquilo que consome? Devolve para a natureza não só um meio ambiente físico melhor, ou seja, um ar mais puro, uma terra mais fértil, uma água mais limpa, mas também uma natureza humana, porque o homem veio para aportar com coisas humanas, ou seja, quem cultivou a natureza humana, quem acrescentou a humanidade, porque ao invés de eu simplesmente preservar a terra, se eu educo 10 pessoas para preservarem, eu multipliquei a minha capacidade de beneficiar a natureza. Educar, formar, tornar os seres humanos melhores é o melhor investimento que nós podemos fazer. A natureza espera isso de nós. Isso só nós podemos fazer. Tornar os seres humanos mais humanos, ainda que seja 2 ou 3. Quando alguns de vocês me escrevem lá pelo YouTube, pelo Facebook, sei lá, que dizem assim: olha, eu me tornei um pouquinho melhor por sua causa, podem ter certeza, porque eu leio tudo que me mandam. Nesse momento, me dá uma sensação, eu poderia morrer agora. Tranquila, satisfeita, já fiz alguma coisa, não dá certo? Posso dormir tranquila, fiz alguma coisa. Se eu tornei um momento da vida de uma pessoa melhor, se eu fiz alguém refletir, se tornar mais humano, lucro, já somei alguma coisa. Parem para pensar, essa conta é cruel, mas todo mundo deveria se preocupar com isso. A minha conta, o que eu estou tirando da natureza, o que eu estou dando para ela. Pode passar.
e essas coisas são dotadas de alto valor, essas coisas geram felicidade, geram harmonia, e não tem dinheiro que pague essas coisas. Um ser humano que faz diferença, um ser humano que é fator de soma, um momento que alguém me escreve e diz: você foi útil para mim, você me ajudou. Vocês acham que tem algum valor que seja capaz de comprar uma coisa dessas? Uma pessoa extremamente rica seria capaz de obrigar alguém a lhe dizer isso? O dinheiro dessa pessoa poderia trazer um alívio passageiro, mas não mudar significativamente a vida de ninguém. Então isso tem um valor extremo, tanto que tem muita gente disposta a pagar pela felicidade, pela harmonia, e não tem preço. Não há quem possa pagar por isso. Tem um valor real. Conceito de disciplina. Vocês já devem ter ouvido falar que de uma aula a gente leva mais ou menos 5%. Portanto, eu gosto de, baseada nesse dado estatístico, escolher qual é os 5% que eu quero que os alunos levem. Então, já escolhi, eu quero que vocês levem esse conceito de disciplina, tá bom? Nem esqueçam, não esqueçam. Isso é muito importante. Esse conceito de disciplina é da nossa diretora internacional, professora Adélia Steinberg Guzman, diretora internacional de Nova Acrópole. Ela diz o seguinte: disciplina é fazer o necessário para manter a tua consciência elevada. Uma pessoa que está com consciência elevada, tudo mais será dado por acréscimo. Se ela tiver que fazer alguma coisa, ela será honesta, ela será justa, ela será amorosa, porque lá de cima só saem coisas humanas, só saem coisas boas. O problema é levar a consciência lá para cima, fazer o necessário para manter a tua consciência elevada. Prometem que vocês não vão esquecer disso? Isso é disciplina. Eu preciso mexer na terra do meu jardim, ler uma página desse texto, eu preciso abraçar uma pessoa que eu amo e dizer para ela que eu a amo, eu preciso ouvir essa canção. Isso é tão ou mais importante, para falar a verdade, mais importante do que qualquer outra coisa na vida. É mais importante do que pagar a conta, do que ir no supermercado. É mais importante. É melhor pagar um dia de multa na conta do que passar um dia sem fazer essas coisas, porque é um dia que você não vai agir de forma humana. É vida que você deixou escapar para o meio dos dedos. É um dia menos na sua vida. Não vale. Não tem quem pague isso. Nós não vivemos tanto assim. Multiplica os dias por 75, 80 anos, sei lá. Você vai ver que um dia não é tão inexpressivo. Se a gente vivesse 1000, vá lá. Mas para quem vive tão pouco, um dia é importante. Não vale a pena. É melhor atrasar a conta. É melhor ficar um dia sem café dentro de casa. Então, disciplina é fazer o necessário para manter a tua consciência elevada. Isso é importantíssimo lembrar, né? Tecnologia de vida perdida. Algumas coisas que houve no passado. A beleza das escolas sufistas. O sufismo, que era uma filosofia islâmica, a essência da filosofia islâmica, eles se preocupavam em fazer as suas escolas de uma forma tal que onde a pessoa batesse o olho fosse um convite para elevar a consciência. Então, colocar uma flor num vaso, botar um belo quadro na parede, limpar bem a casa, colocar o tapetinho bem varrido, de tal maneira que quem bata o olho ali se sinta mais puro, se sinta mais limpo, se sinta mais harmonioso. Que todas as coisas sejam um convite para elevar a consciência. As coisas têm que ser belas para que a nossa consciência tenha sempre um ambiente ideal para se elevar. E assim a gente tem uma preocupação de sair embelezando a vida, para que outra pessoa que passe por ali eleve a sua consciência, deixando um ambiente ideal para que as ideias sejam nobres. Olha para a nossa sociedade, para um cartaz, às vezes para um outdoor, às vezes é um convite para a sensualidade, para o egoísmo, para a ambição. Quão pouco nós somos convidados a elevar nossa consciência, gerar coisas desse tipo, para si próprio e para os demais. Eu coloquei o Feng Shui, ou Feng Shui, como preferirem. Vocês conhecem isso? Que isso é uma arte que foi herdada do Oriente, de organizar a sua casa de tal maneira que as paredes e as cores são fato. Qualquer coisinha que você coloca na sua casa pode ser um convite para elevar ou baixar a consciência, ou na cidade, ou no mundo. Quem passa por ali se sente um pouco melhor ou um pouco pior. Embelezar o mundo, inclusive nos diálogos, nas palavras que você fala. Quando uma pessoa encontra com você na rua, sai dali com a consciência mais elevada ou mais baixa? Se sai mais baixa, significa que você está subtraindo na vida das pessoas. Isso no final da sua vida vai significar
que talvez fosse melhor você não ter existido, as pessoas estariam melhor. Já pensou isso? As pessoas estariam melhores se não tivessem encontrado com você? Eu acho que é a pior constatação que alguém pode fazer. A história dos protocolos romanos também, olha, os paterfamília, a preocupação era de onde a moradia era virada, se era para o nascente, se era para o poente, as coisas que se falava pela manhã, as refeições em conjunto, havia protocolos da vida comum, que hoje nós não estamos mais aí. Consideramos que sentamos a uma mesa para fazer uma refeição juntos por mero hábito, que isso não tem nenhum sentido. A high-tech sociedade do século XXI não sabe, por exemplo, que quando você entra numa casa que já foi habitada por outras pessoas, você tem que ter o cuidado de purificá-la da melhor maneira possível, embelezá-la, porque ali tem mais do que sujeira física, está impregnada do estado de espírito das pessoas que viveram ali. Nós não sabemos mais de nada. Não sabemos que quando existe, por exemplo, algum acidente, alguma perda numa família, os paterfamílias se preocupavam nisso, todo mundo do grupo familiar fica com pensamentos negativos e isso pode trazer mais coisas negativas. Eles se preocupavam em elevar a consciência do grupo familiar. Eles sabiam, tinham tecnologia de vida. Cadê essas coisas? Sabe que o sentido de limpar um chão não é simplesmente por um hábito de higiene? Isso também limpa por dentro, isso também gera um estado de espírito. As cores com que se pinta uma parede, um quadro que se coloca na parede, o estado de espírito que ele gera vai determinar o dia das pessoas que moram ali. Eles conheciam essas coisas. Cadê esse conhecimento? Tudo é arbitrário hoje, tudo é uma questão de gosto, não é só isso. Se você comer uma comida envenenada, goste você ou não, você vai ficar intoxicado, pode até morrer. E do ponto de vista mental, emocional, também é assim. Muitas coisas te intoxicam e às vezes nos matam, nos envenenam por dentro. Vocês não têm gravado na memória algum filme horrível que assistiram algum dia, porque não tinha outra coisa para fazer? E ficaram com essas imagens na memória, intoxicando a sua memória por anos? Não é só o plano físico que é assim. E nós já não sabemos mais selecionar. Pode passar. A meta para que você tenha vida interior deve ser sempre aquilo que me torna mais humano, não é qualquer direção. Não são muitas escolhas, a escolha é uma só, é ser. Ser um ser humano melhor, bondade, justiça, sabedoria, beleza, integridade, valores humanos é a meta. As plantas visam fazer fotossíntese, os animais visam sobreviver, perpetuar a espécie, o ser humano visa valores, virtudes e sabedoria. Não são muitas metas, é uma só, é o ápice da pirâmide, para o qual todas as faces se dirigem, porque senão fica uma coisa arbitrária. O sentido de vida humano é ser humano. O que você vai ter ou deixar de ter pode até ser útil, mas não é o fundamental. O fundamental é ser cada vez mais humano. A partir disso você vai fazer escolhas. Aí vem os meios, as inúmeras técnicas que já existiram e outras que vocês podem criar, como eu falei de início. Pode passar. E aí vamos propriamente às técnicas, que vocês já estão sem paciência com isso, né? Eu falo, não falo as tais das técnicas. 2 momentos muito importantes, gente. O momento que você desperta e o momento que você vai dormir. Praticamente o momento que você desperta dá a tônica do seu dia inteiro, sabia disso? As primeiras coisas que você pensa, os primeiros sons que ouve, a primeira coisa que olha. Se você coloca um quadro, por exemplo, uma fotografia de um ato de violência diante da cama, do quarto de alguém, você pode desenvolver um tipo de distúrbio psicológico nessa pessoa, se isso é mantido ali ao longo dos anos. Essa magia dos inícios e dos finais, que a gente já não conhece muito bem. Isso é extremamente importante. Você não faz ideia de como faz diferença se você pega aquele texto, que é uma frase, é um parágrafo, é uma oração, uma coisa pequenininha. Não ponha muito grande que não funciona. Mas aquilo que mais te comove, mais te toca, mais eleva a tua consciência, coloca na tua mesinha de cabeceira e lê todas as manhãs. Você não faz ideia da diferença disso. Ou aqueles sonzinhos muito fajutinhos, mais fraquinho que tiver no mercado, com a música que mais eleva a tua consciência, e dá um play pela manhã e ouvir aquilo. Gasta 5 minutos com isso. Vocês não fazem ideia de como isso reverte o estado de espírito, como isso faz com que você levante, como se diz por aí, de pé direito.
Isso pela manhã e pela noite também. A qualidade do teu sono, existem duas coisas que são a consciência de vigília e a consciência onírica. O nível com que você entra no sono é o nível do último pensamento. Às vezes tem uma noite tão conturbada que acorda mais cansado do que foi dormir. Vocês nunca passaram por isso? Pensar em problemas antes de dormir. E todo mundo pensa porque não tem controle mental. Aí entra no sono nessa sintonia, passa a noite inteira brigando com os problemas. Garotada que estudou para vestibular, não acordava de madrugada pensando na solução do problema de química? Eu tinha isso. Ia dormir com aquele monte de caderno pensando que diabo de solução tem esse problema. Lá pelas 3 horas da manhã aparecia a solução, eu acordava com ela. E com insônia também. Ou seja, há coisas que se faz e há coisas que não se faz. Manter um ambiente que você vai dormir o mais limpo possível, as cores mais suaves possíveis, imagens positivas, um bom texto do teu lado, uma boa música, canalizar um bom pensamento, pensar em tal coisa. Helena Petrovna Blavatsky, que é uma escritora maravilhosa, ela propõe em uma das suas obras uma coisa que eu já fiz, aliás, estou precisando voltar a fazer porque é muito bom. Pensem numa coisa complicada. Parece extremamente simples, mas é complicada. Sabe o que é? Na hora que você abrir os olhos na cama de manhã, antes de se mexer para tirar o corpo da cama, 1 minuto, 30 segundos, pense em Deus. Gente, vocês não sabem o que é isso. Sabe por quê? Porque na prática, Deus é um conceito, na maior parte dos casos, decorado. A gente não sabe o que é pensar em Deus. É o nome Deus? Não, você tem que visualizar. Visualizar o quê? Um ser barbudo com uma toga voando em cima de uma nuvem? Não, isso é muito simplório. O que então? Aí você começa a ficar enrolado, porque você não sabe o que é exatamente pensar em Deus. É uma frase decorada? É o que Deus? Sabe o que vai acontecer? Primeiro, você vai ficar com dificuldade para levantar da cama. Segundo, você vai ter que, durante o dia, se virar para visualizar coisas que te inspirem a ideia de Deus, para ter o que pensar pela manhã. Porque senão você não consegue sair da cama. Aí você passa o dia caçando Deus, não tem coisa mais maravilhosa. Não tem coisa mais maravilhosa. Aí você vai ver num ato de extrema bondade, de integridade, num momento de extrema beleza, você vai começar a colecionar essas coisas. Opa, eu vou levantar amanhã de manhã pensando nisso. Você vai começar a virar caçador de Deus, porque senão não levanta. Gente, isso é muito bom. Muito bom. Teve uma pessoa em Brasília, um empresário, que ele conta uma história que é real, eu achei muito bonita, que isso deve ter resolvido o problema das manhãs dele. Ele estava muito apressado no trânsito, época de Natal, não sei se vocês conhecem essa história, é bem famosa. Ele estacionou, veio um menino numa caixinha de sapato pedir doação. Época de Natal, isso acontece muito, né? E dentro dessa caixinha de sapato tinha uma manga que ele tinha catado pelo chão. E aí ele, apressado, empresário, estressado, virou para o menino e falou: eu não tenho nada para te dar não, aliás, eu não tenho dinheiro nem para comer. Aí diz que o menino, uma criança de uns 10 anos de idade, virou para ele, arregalou os olhos e falou: não, moço, sem comer o senhor não vai ficar não, toma aqui essa manga, eu também estou com fome, mas eu acho outra, não vou deixar o senhor ficar sem ter o que comer. Ele olhou para o menino, ele estava sendo honesto, ele não estava fazendo gênero, pegou a manga dentro da caixa de sapato dele e deu para o homem, disse: toma isso aqui, eu também estou com fome, mas eu acho outra, não vou deixar o senhor passar fome. Ele teve que pegar a manga, pela sinceridade do menino, andou uns metros, parou o carro para chorar e mudou a vida dele. O que foi isso que esse menino fez? Deu uma oportunidade sensacional dessa pessoa ver Deus, ou não viu? Ou não viu? Mudou a vida dele. Ele disse: esse menino foi um juiz severo. O que ele fez comigo chegou a ser violento, virou a minha vida de cabeça para baixo. Esse cidadão com certeza tem como ver Deus todas as manhãs. Cá tem coisas desse tipo. Cá tem o reflexo de Deus nos seres humanos, na vida. Pensar nisso de manhã devolve a fé na humanidade, devolve a fé em si mesmo. Porque isso te tira da cama com uma qualidade de dia, de tempo, de consciência, que vocês não fazem ideia. Para baixar uma consciência que subiu até esse ponto, olha, precisa muitas interferências muito pesadas, porque ela já começa num nível muito elevado, começa vendo o mundo por um ângulo muito elevado. Então, isso pela manhã e pela noite também, porque isso vai determinar a qualidade do teu sono.
Uma noite bem dormida é uma noite que você soube determinar onde vibrou a tua consciência de vigília, soube entrar no sono bem, inícios e finais. Aurora e crepúsculo, isso também. Então, em primeiro lugar, isso que eu falei, vejam música, vejam leitura, vejam forma mental que vão pensar, isso é muito importante. Aurora e crepúsculo, gente, tem uma característica muito interessante, contraste. E contraste é fonte de consciência, é contraste entre luz e treva. Existe uma teoria oriental que é a teoria do impacto, que diz que a consciência nasce no contraste. Se você tem uma superfície que é vermelha e azul, você só percebe o vermelho porque ele termina aqui e começa o azul, não é isso? Se o universo inteiro fosse vermelho, você não percebia. Se você tem uma nota musical, você só percebe essa nota porque uma hora ela para. Se ela soasse o tempo todo, você não perceberia. É o contraste entre o som e o silêncio, contraste entre o que se tem e o que se perde, contraste entre uma cor e outra. É o contraste que gera consciência. Então vocês vão ver que vários povos no passado falavam que o momento do contraste entre a luz e a sombra é um momento extremamente belo, e a junção de belezas tem um poder, desculpem a palavra meio gasta, mas é real, um poder meio mágico na consciência humana. Uma coisa bela já é poderosa. Se você pega um pôr do sol e junta a música que você mais gosta e lê um parágrafo do texto que mais te comove, olha, é fulminante. Duas ou mais belezas juntas, concomitantes, elas turbinam a consciência. Faz isso aqui, porque a consciência humana é muito sensível à beleza. A gente veio de um mundo onde a beleza imperava, ela se reconhece. Você junta duas ou três belezas concomitantes, por isso é maravilhoso você parar, por exemplo, para fazer um diário, uma reflexão quando nasce ou quando se põe o sol. É o momento perfeito, porque é um momento já por si só muito belo. Junta mais duas ou três coisas belas aí, acabou, fica muito fácil. Marca o encontro com a sua alma nesse momento. Fazer um diário para você refletir e compilar ali as coisas importantes do dia, as batalhas que você venceu, as batalhas que perdeu, as que não travou, as que você se esquivou, sem julgamento de valor, simplesmente relatando e montando uma estratégia para o dia seguinte. Esse momento é muito convidativo. A menina que está apaixonada, chama o namorado para vir na casa dela, coloca a música que ele gosta, faz a comida que ele gosta, cria um clima. Você está chamando a sua alma para um encontro, cria um clima. Chama coisas belas, ela se reconhece aí, fica muito fácil. Outra coisa muito importante, encontro do Dikri. Mais uma vez a escola Sufi, aquela que falávamos ainda há pouco, que era a essência do islamismo, eles diziam, a beleza e a feiura, a beleza e a grosseria não convivem no mesmo espaço. Então, quando você quer controlar a sua mente, para não ficar pensando em coisas agressivas, que machucam a si mesmo, não ficar com pensamentos circulares, coloca alguma coisa muito bela, só você sabe o que é, pode ser uma imagem, pode ser uma frase, um poema, alguma coisa, um trecho de uma melodia, e fica repetindo isso mentalmente, o dia inteiro. Orai e vigiai incessantemente, diz a tradição cristã. É isso? Dá um play nisso mentalmente e deixa isso rodando como pano de fundo. Você percebe que, imagine que a coisa que você gosta seja a imagem de São Francisco de Assis, digamos, pegando um exemplo cristão. Dificilmente você vai colocar na tua mente São Francisco de Assis do lado de uma crítica grosseira contra alguém. Você vai ter vergonha. Não, eu não posso ter um pensamento desse na frente do São Francisco. Não dá. Como você não pode tirá-lo, o pensamento grosseiro que vai ter que pular fora. Você se envergonha de fazer certas coisas na presença dele. A presença dele simbolicamente está representando a presença do teu eu divino, de você mesmo. Ele está ali simbolicamente representando algo de sagrado que existe dentro de nós. O Dikri era, você não comunica para ninguém, pega aquilo que é o mais sagrado para você, dá o play, deixa isso rodando mentalmente. Percebam, vocês têm que aprender como é que funciona a mente de vocês. Você passa pela rua, ali no centro, está tocando uma música horrorosa. Isso é um mero exemplo hipotético, não estou querendo dizer que isso aconteça. Parou no sinaleiro e está tocando uma música horrorosa. Nunca aconteceu com você, de uma hora depois você percebe que na tua mente ainda está rodando aquela música? A música é um aparelho de som, a mente é um aparelho de som muito moderno. Você dá o play, aquilo fica repetindo às vezes vários dias.
Você tem que observar, ver o que está tocando na sua mente, tirar isso e colocar o que você quer. Diante de tal melodia, minha mente se eleva, vou dar o play, vou deixar ela rodando. Às vezes uma melodia que tem uma letra inspiradora, às vezes só a melodia já me eleva. Percebam que a música tem um efeito fantástico, tem certas melodias que parece que tem algo de divino pairando em cima delas. Então elas em si já geram um clima mental, saiba dar o play na sua mente. E de vez em quando sair de estação, vai lá, sintoniza de novo. Ela funciona de uma forma um pouco mecânica, esse pano de fundo da nossa mente. Você coloca alguma coisa rodando lá e não tira mais. Hoje eu vou colocar outra coisa para não ficar entediado. Mas escolhe. E se você por distração deixou entrar outra coisa, tira, coloca outra coisa para rodar. Sabe, colocar um pano de fundo nobre na tua mente. Música é vibração, ela gera uma tendência a você se sintonizar com essa vibração, elevada ou grosseira. Pode ser uma música que tem a letra, pode ser meramente uma melodia orquestral, seja como você quiser. Coloque um pano de fundo. Coloque, quando você tiver com a tendência a pensamentos mais negativos, coloque uma frase, uma imagem, uma pessoa que você respeita e admira demais, passando dentro do seu plano mental. A pessoa que você admira, ela passa varrendo tudo, limpando tudo. Pela pureza dela, ela impõe que as coisas sujas se retirem. Saibam evocar isso. É interessante, é uma faxina, aquilo passa, limpa tudo. Vai voltar de novo, passa de novo. Disciplina é fazer o necessário para manter a tua consciência elevada. Saiba programar a sua mente para que crie um cenário perfeito para coisas nobres. Facilita demais a vida, demais. Aquela noite que deu insônia, se você não controlar, vai pensar besteira a noite inteira. Você pode passar uma noite sem dormir, sem ter um pensamento negativo. Coloque essas coisas rodando, só coisas positivas. Dá para fazer. É um mecanismo, eu falo mecanismo porque tem uma certa mecanicidade mesmo, dá para fazer. Pode passar. Pensamento nobre e comprometedor 3 vezes ao dia, isso também é uma dicasinha muito boa. Associe algum hábito seu. Café da manhã, jantar, almoço. Eu não coloco um alimento na minha boca se eu não repetir 3 vezes uma máxima mentalmente, rapidamente, só para você. Devo ser menos egoísta, devo me comprometer mais com a humanidade, eu amo a bondade, a justiça, a fraternidade, alguma coisa que você sinta que nesse momento é mais importante para você. Uma dica, comprometedor, que o compromisso nos puxa. Cá entre nós, gente, mais uma vez, segredinhos de Manaus. No fundo das contas, o grande mistério humano é aquilo que você ama e a intensidade com que ama. Percebam uma coisa, a dualidade do amor não é o ódio. O ódio se opõe à paixão. A dualidade do amor é o egoísmo. Se você quer deixar de ser egoísta, comprometa-se em amar mais e melhor coisas nobres, justas e boas. Comprometa-se, de tal maneira que a tua consciência te cobre, é uma dívida. Mentalmente, 3 vezes por dia eu vou repetir isso. Eu me comprometo a ser menos egoísta, eu me comprometo a ser mais paciente. Veja aí o que é mais urgente para você agora. O compromisso é como se fosse uma corda que a gente se agarra nele e vai subindo. Ele não nos deixa cair. Por isso que eu acho tão mórbido a nossa sociedade ter tanto medo do compromisso, porque é uma das ferramentas de resgate do ser humano. É uma dádiva. Comprometa-se com coisas nobres, não conta para ninguém, só você. Aproveita 3 momentos marcantes do dia e cria uma máxima dessa, para reforçar os teus vínculos. Isso ajuda muito. Aprender a gostar e a rejeitar. Platão dizia que isso é formação de caráter. Aprender a gostar do bom e rejeitar o mal. Aprenda a ter nojo de formas mentais de inveja, de crítica vulgar, de procura de defeitos em tudo e em todos, inclusive nos fatos da vida. Aprenda a ter rejeição disso, considerar vulgar. Sabe aquela música que você ouve tocando na rua que rejeita automaticamente porque acha vulgar? Aprenda a ter nojo, asco desse tipo de forma mental. Considerar como uma coisa que te polui, que te profana. Considere que certas coisas você é digno demais para merecer isso. Quando essas coisas passarem pela sua cabeça, eca, isso não é meu. Isso é uma questão de treinar o gosto, tomar isso como uma coisa que te fere, de tal maneira que sinta até uma certa dor. É bom, a dor ajuda a criar consciência.
Passou um negócio desse para a minha cabeça, eu sinto uma certa dor, isso me machuca. Isso é pontiagudo, eu não mereço isso. Eu mereço respeito. Respeito vem de respícere, saber ver. Olhar para si mesmo 2 vezes e considerar-se, saber, eu sou humano, eu não mereço isso. Se eu não me respeito, olha, eu não respeitaria ninguém, nem ninguém me respeitará. A vida interior é a fonte do respeito. Rechaço a inveja, cobiça, preguiça, intriga, ver essas coisas e automaticamente rejeitá-las. Isso também é um condicionamento, isso é a programação, software, que você vai lentamente instalando na sua mente, para que ele te ajude a ser mais humano. A mente é uma máquina, é uma programação. No fundo, o ser humano, uma das coisas mais brilhantes que ele usa, ele não criou, ele copiou. Não se inventou ainda nada tão high-tech quanto a mente humana. E há que saber programá-la. Há formas de programá-la. Pode passar. Ser digno da condição humana, considerar como um privilégio. De vez em quando lembrar disso, eu sou humano. Isso não é qualquer coisa. É um esforço fenomenal da natureza para criar um ser com tantas possibilidades. Amor, generosidade, fraternidade, grandeza de alma. Isso é uma coisa fantástica. Eu tenho que ser digno dessa dádiva que me foi dada. De vez em quando lembrar que a natureza espera de você isso, que é muito. Ela te deu uma possibilidade fantástica. Aprender a admirar, a amar a condição humana. Isso é um passo fundamental para amar e se comprometer com a humanidade. Essa caixinha aí, caixinha de primeiros socorros espiritual, ou caixinha de tesouros, eu costumo chamar de caixinha de primeiros socorros espiritual. Sabe aquele momento onde você foi fraterno sem querer que ninguém te reconhecesse, sem querer fazer nome, sem querer ganhar nada em troca? Coloca dentro dessa caixinha, não esquece. De vez em quando você tem que ir lá e olhar para relembrar quem você é, por definição. Aquele momento que eu fui generoso sem querer ganhar nada, simplesmente porque senti dor, senti o sofrimento e a dor do outro vibrando dentro do meu coração, foi autêntico. Eu não fiz para inglês ver. Esse momento é precioso, anota para você não esquecer. Quando a vida quiser te dizer que você não é isso, vai lá ler tudo de novo, olha. Guarda as joias da tua vida dentro dessa caixinha. Khalil Gibran, quando ele fala sobre as habitações no livro Profeta, ele diz, por que trancas tanto a tua casa? O que tens de valor lá dentro? Tens a bondade, a generosidade, a grandeza de alma? Se não tens nada disso, não tens nada de valor, para que trancas tua casa? Nós temos que colocar essas joias bem guardadas, de preferência escritas, para a gente não esquecer. Nós temos que lembrar quem somos. De vez em quando você volta lá para você não duvidar. Eu sou desse tamanho, não vou deixar ninguém me rebaixar. Não vou fazer descontos, não vou regatear. Eu sou desse tamanho, não posso esquecer quem eu sou. Isso é a sua caixinha de primeiros socorros, física mesmo. Física. Você quer fazer um diário? Faz um diário. É bom também. Não perca as joias da tua vida, os momentos onde você foi legitimamente humano, porque isso vai te fazer não duvidar. Quem já esteve lá em cima vai voltar sempre, vai relembrar desse voo e vai voltar a levantar voo. Pode voltar, já estive lá um dia. Bons filmes e livros seguidos de reflexão, isso também é importante. Sei que hoje a leitura já não é mais tão buscada, já não é um hábito tão comum, mas é muito importante que a gente saiba selecionar. Nesse sentido, eu sou até um pouco radical. Eu não digo leia mais, eu digo leia melhor. E dependendo do que você lê, é melhor que não leia. Porque a mente polui, como falávamos ainda há pouco, tanto quanto o corpo. O alimento intoxicado é melhor o jejum. Então vá atrás de livros que sejam inspiradores, que sejam da tradição da humanidade, que sejam realmente enriquecedores. Às vezes poucos. Às vezes não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Confúcio perguntaram para ele, se você vivesse mais 50 anos, o que você faria? Ele disse, ele leria mais 50 vezes o I Ching. Ou I King. Ele não pegaria os 10 mais da revista Veja. Saiba que às vezes coisas poluídas, grosseiras, vulgares, agressivas, confusas, poluem. Não é uma questão de ler muito, é uma questão de ler as coisas certas, coisas realmente inspiradoras que elevem a tua consciência, que possam ser permanentes convites à elevação. Bons filmes, também cuidado, não está passando
passando nada, eu vou assistir o que tem. Não assista. Uma poluição mental que depois fica muito tempo para limpar. Cheio de bons vídeos por aí, que hoje se encontra para tudo quanto é lugar. Pegue uma lista de clássicos. E, sobretudo, se você assistir uma coisa boa, coisas boas não são só entretenimento. Trave um diálogo. Se você não tem com quem dialogar, dialogue consigo mesmo, a respeito das ideias que aquele filme passou. Eu realmente acredito nelas? O que eles me disseram? É só aquilo que está aparente? O que está em off? Essas coisas fazem com que eu cresça em que sentido? No que isso pode me ajudar a ser um ser humano melhor? Extraia o sumo da laranja, não saia só arrastando cascas. Adquira o hábito de analisar as coisas que passam pela sua vida. Às vezes me dá vontade de ficar na porta do cinema perguntando para as pessoas: você pensou em tal coisa? Você refletiu sobre tal outra? Porque às vezes tem filmes muito raros, mas excepcionais. E as pessoas saem e não pensam nada. Isso me dá dor no coração. Os Miseráveis, quem assistiu o musical? Gente, o que é aquilo? Aquilo valeria a pena eu ter montado um plantão na porta do cinema. Para fazer umas perguntas fundamentais para as pessoas, distribuir um questionário, pensa nisso, pensa naquilo outro. Como pode não refletir sobre um filme daquele? Tem reflexões ali capazes de mudar a vida da gente. Não deixe que as coisas simplesmente passem. O homem não vive daquilo que come. O homem vive daquilo que assimila. Isso foi o nosso fundador, o professor Jorge Ângelo Braga, que dizia: daquilo que você come, muita coisa é jogada fora. Aquilo que o corpo assimila, isso que te dá vida. As coisas que passam por você, se você não assimila, não fica nada, não te dá vida em plano nenhum. Adquira o hábito de refletir. Se você tem com quem dialogar, essa pessoa com quem você dialoga é uma dádiva, é um verdadeiro amigo, não perca de vista. Se não tem, dialogue consigo mesmo, que aliás uma coisa não exclui a outra. Dialogue consigo mesmo, reflita sobre as coisas que passam por você. A história de Hanuman, para terminar esse nosso último slide, é uma história muito bela de um clássico muito antigo. Considerem que para a Índia, esse livro, que é o Ramayana, está para o povo hindu como estaria um livro sagrado, por exemplo, uma Bíblia para o cristão, ou uma Torá para o judeu. É um livro sagrado. E é uma história muito simbólica. Não vou contar a história, que é enorme, é um grande poema. Mas num determinado momento havia um animal, que era esse Hanuman, um macaco, que servia a um ser divino da tradição indiana, que era Rama. Serviu a ele durante toda a sua jornada no mundo. Num determinado momento, Rama foi voltar para os céus, porque ele era, na verdade, o Deus Vishnu. E quando ele vai voltar para os céus, ele resolve premiar esse animal, que estava mais para ser humano do que para um animal, era muito inteligente, e tinha sido útil para ele durante toda a sua jornada. E aí ele pega e dá um bracelete de ouro para Hanuman e diz: olha, isso aqui é uma lembrança de tudo que você fez por mim. Aí Hanuman, nessa hora, deu uma de macaco mesmo. Pegou o bracelete, cheirou, olhou de tudo quanto é jeito, quebrou. Falou: isso aqui não serve para nada, Rama. Como assim não serve para nada? É um bracelete de ouro maciço. Não serve para nada, em lugar nenhum tem o teu nome escrito. Aí um dos generais de Rama, que estavam ao lado dele, vira para Hanuman e diz: você está ficando louco, macaco? Isso era um bracelete de ouro maciço, você jogou fora, porque não tem o nome de Rama? Joga fora teu corpo, então, porque não tem em lugar nenhum o nome de Rama. Aí Hanuman, o macaco, com as suas garras, rasga o seu peito, abre o peito e mostra que dentro do peito dele, em cada osso, em cada músculo, em cada vértebra, tinha escrito Rama, 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 Rama. Não havia uma única parte do corpo dele onde não estivesse escrito o nome de Deus, gravado dentro dele, em cada pedaço do seu corpo. Isso foi um negócio tão forte que até hoje eu me emociono quando eu conto. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu falei: gente, quem dera um dia ser capaz de escrever em cada vértebra minha o nome de Deus. Mas como você faz para escrever isso? Nossas vértebras desse corpo, que isso não somos realmente nós, nada que é realmente teu pode ser tirado de você, isso aqui vai ser tirado de nós em algum momento. Mas dentro de nós, a nossa essência, aquilo que realmente somos, gravar dentro dela algo de nobre, justo, digno e divino, profundamente, de tal maneira que isso fique marcado, a nossa essência, nosso nome interno. E isso significa viver.
abrir profundamente as camadas dessa nossa superficialidade e lá dentro gravar algo de sagrado, fazer diferença, ser fator de soma, fazer com que a natureza seja recompensada pelo ato de nos ter trazido ao mundo. Isso é um trabalho, talvez o mais importante de todos. É a construção de si próprio, é vida interior. O que eu dei para vocês são pequenos conselhos, como eu falei, dá para vocês criarem outros, não só dá como devem, dá para fazer, dá para vocês descobrirem um jeito, olha, se eu colocar tal coisa na parede do meu quarto me inspira, se eu fizer tal coisa, dá e devem fazer. Tem milhões de possibilidades, mas é importante que vocês tomem isso como a tarefa fundamental da vida. Isso são apenas pequenas sugestões de coisas que eu pratico ou já pratiquei. É importante que vocês encontrem as suas próprias formas, copiem essas a princípio, depois vão encontrando o jeito de vocês, mas façam. Não esqueçam, aqui viemos aqui para sermos humanos, e a construção de nós mesmos se chama vida interior. Bom, isso é basicamente o que eu tinha para trazer para vocês, dentro do nosso tempo, que é um pouco limitado, né? E a gente pode abrir para perguntas. Essa questão de o que você fala, como que o que você fala está afetando as pessoas, né? Durante a tua fala. E aí eu fiquei pensando, nós estamos vivendo num momento de uma sociedade em que falar a verdade é tido como uma ofensa para as pessoas. E aí muitas vezes você fala uma coisa que você acha necessário, mas as pessoas se ofendem. Então, o que fazer diante desse ressentimento, desse milindre das pessoas? É melhor se calar ou fazer o que você acha que tem que fazer? Nem tanto ao mar, nem tanta terra, né? Nem se calar, nem falar o que queremos falar. Eu estava falando de refletir sobre filmes. Vocês assistiram o Discurso do Rei? Quem viu? Tem uma passagem que aquele professor que estava ensinando a ele, um fonoaudiólogo praticamente, né? Ensinava a ele, falou algumas coisas para aquele jovem que ia ser rei, e ele saiu ofendendo, xingando ele. Não sei se vocês lembram que quando eles se reconciliaram, ele pediu desculpas ao jovem e disse: eu não soube dizer de uma maneira que você pudesse ouvir. Rama, ele dizia nesse livro Ramayana, a arte de um dirigente é não dizer uma palavra a mais nem a menos do que cada um pode ouvir em cada momento. Você, lógico, todos nós gostaríamos de ver uma pessoa no topo de uma escada, mas você não puxa ela lá para cima de uma vez, você puxa para o próximo degrau. Se nós dizemos e a pessoa se ofendeu, significa que nós passamos um pouquinho do primeiro degrau, puxamos para o terceiro, ela ralou os joelhos. Justiça é fazer o que nos corresponde na medida certa, na hora certa, dar a cada um que lhe corresponde segundo os seus atos, segundo o seu momento. A justiça é melindrosa, ela sabe encontrar a intensidade, a quantidade, a hora, e é paciente, infinitamente paciente. Então eu posso dizer meia palavra, eu falo meia palavra. Amanhã, mais meia. Se a gente quer ajudar as pessoas, tem que se armar de uma paciência infinita. Não podemos ter pressa. E temos que saber o que cada um pode ouvir em cada momento. Lógico que as verdades têm que ser ditas, mas de uma maneira que possam ser construtivas. Você já deve ter ouvido falar daquela história do rei que teve um sonho. Ele chama um conselheiro e conta o sonho. O conselheiro diz: nossa, que desgraça, majestade. Como assim? O que foi? Esse sonho está dizendo que o senhor vai ver todos os seus parentes morrerem. O rei fica furioso. Guardas, prendam esse homem, que desaforo falar uma coisa dessa para mim, que coisa horrorosa. Deem 10 chibatadas nesse homem. Aí ele chama outro conselheiro e conta o mesmo sonho. Aí o conselheiro vira para ele e diz: majestade, que bom augúrio, que sonho maravilhoso. É mesmo? O que o sonho está dizendo? Esse sonho está dizendo que o senhor vai viver mais do que todos os seus parentes. Que beleza, é mesmo. Guardas, deem 10 moedas de ouro para esse homem. Que notícia maravilhosa. Aí o outro, que tinha levado 10 batatas, estava do lado de fora e ouviu.
E ficou esperando o segundo, né? Ah, pera lá, rapaz, você é um enrolão. Eu levei 10 de batata, você levou 10 mais do jogo, você falou a mesma coisa que eu? Não, peraí, você não entendeu. A verdade é uma pedra preciosa. E como pedra preciosa, é muito digno você querer dar a alguém. Mas uma coisa é você colocar essa pedra preciosa dentro de uma caixinha, embrulhar em papel de presente, fazer um lacinho e um cartão e dar. Outra coisa é você jogar no rosto de alguém, ainda que seja preciosa, é uma pedrada. Ainda que seja preciosa, é uma pedrada. A verdade tem que ser dada, mas você tem que saber como dar, porque senão é agressivo. Ou seja, quem quer se comprometer com a humanidade tem que se dotar de muita paciência, muita diplomacia, muita justiça e saber entregar a verdade. Crescer para isso, para encontrar as melhores formas. A melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos é crescer como seres humanos. A diplomacia, a paciência é uma das coisas que necessitamos conquistar. Mais alguma coisa, gente? Sim? A senhora pode falar algo mais sobre a palavra integridade? Sim, integridade, ela é muito parecida com a palavra individualidade. O íntegro, o indivíduo, é aquele que não se divide. O íntegro é aquele que, como eu falava para vocês, tem um sentido de vida que é chegar à cortina e num determinado momento caminho para o extintor de incêndio. Eu me dividi, a minha consciência queria ir para lá e o meu corpo foi para cá. Eu perdi a minha indivisibilidade, a minha integridade. No fundo, a pessoa que não é íntegra, ela está traindo a si própria. Qualquer outra pessoa sofre como consequência, como efeito secundário. É aquela que deixou que houvesse uma incoerência, uma fresta entre a sua identidade e os seus atos. A falta de integridade, no fundo, é uma incoerência. E a incoerência fere, sobretudo, a nós mesmos. Qualquer pessoa com quem você seja pouco íntegro ou incoerente, pode contar com outros, não precisa necessariamente de você. Mas nós não podemos deixar de contar conosco mesmos. Eu não posso desistir de mim. E cada vez que não sou íntegro, vou perdendo a autoconfiança. Sabe aquela programação mental? Quando você diz, vou fazer tal coisa, tua consciência diz, lá vem você com essa conversa fiada. Você já falou 1000 vezes, não faz nada. Para com isso. É difícil reverter isso. Voltar a acreditar em si próprio não é fácil. Então, esse é o maior prejuízo da perda da integridade, daquele que se divide, daquele que se fragmenta. Perder a confiança em si mesmo. O ser humano, a psique humana é algo muito delicado, gente. A gente tem que saber lidar com ela, como quem educa uma criança. Tem certas perdas que às vezes a gente não consegue reverter mais, como a de não confiar mais em si próprio. Ok? Mais alguma coisa? Última pergunta, tá, gente? Não é por mim eu ficaria com vocês aqui a noite inteira, mas nós temos um prazo para entregar esse espaço. Tá certo? Pode falar. Eu estava acompanhando a sua linha de raciocínio em relação à criação de valores. A senhora disse que a criação de valor é interna, é uma coisa interna. A pessoa cria aquele valor. Mas aí tem a influência da sociedade, das religiões, dos pais. E como é que a gente pode lidar com essas influências? E se de fato a gente pode criar, uma criança nasce, qual é o valor de uma criança, por exemplo? É curioso isso, porque nós trabalhamos com crianças, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Minhas próprias filhas fizeram filosofia desde 4 anos de idade. Nós fazemos filosofia para crianças. É muito curioso porque se você pega 2 crianças, uma você diz, pega aquele menininho pequenininho ali e bate nele. E ela diz, não tia, não posso, ele é menor do que eu, isso não é justo. E às vezes a outra, que é irmão dele, que foi criado no mesmo ambiente, que tem o mesmo meio ambiente, as mesmas influências, vai e bate. Ou seja, parece que existe uma certa maturidade, uma certa velhice de alma que é conquistada individualmente, que faz com que a gente consiga se impor sobre o meio. Uns sim, outros não. Porque tem certas pessoas que nascem em ambientes terríveis e revertem, viram um jogo. Elas é que mudam o ambiente ao invés de o ambiente mudá-las. Não teve gente assim? Vocês pegam, sei lá, um Giordano Bruno na Idade Média, um Sócrates na Antiguidade. Eu gosto de falar de um brasileiro chamado Machado de Assis, que nasceu num morro, na favela, neto de escravos, órfão de pai e de mãe, e se tornou um dos maiores intelectuais da língua portuguesa. O meio não o modelou, ele modelou o meio, ele fez história.
O homem pode ser produto de si mesmo, pode ser produtor do meio, depende do tanto de maturidade que ele tem. E essa maturidade é algo que a gente vai moldando dentro de nós. É uma responsabilidade nossa, nós viemos aqui para construir a nós mesmos. Entendam isso. A natureza não precisa que a gente construa naves espaciais, ela tem cometas aí voando para tudo quanto é lado. Ela não precisa que a gente construa naves que voam na velocidade da luz, ela já construiu a luz. Ela precisa que a gente construa homens, começando por nós mesmos. Isso ela não pode fazer por nós, porque existe o livre-arbítrio. E quanto mais maduro, quanto mais elaborada essa construção interna, mais o homem é produtor de si mesmo e pode mudar o mundo. Já não houve homens que fizeram isso? Se houve um, significa que essa possibilidade existe em nós. Se um homem foi capaz de mudar o seu meio, significa que todos nós podemos, porque pertencemos à mesma condição humana. Isso existe em potencial dentro de nós. Existe um clássico também indiano chamado Bhagavad Gita, onde houve um herói que venceu todos os seus inimigos que representavam simbolicamente os seus defeitos. Ele se chamava Arjuna. Lá pelas tantas eles dizem: sempre que te sentires abatido, desanimado com as adversidades, olha para o horizonte e vê Arjuna, montado sobre o seu cavalo de guerra, vitorioso sobre a montanha dos seus inimigos. Essa frase eu acho o máximo. Significa, se ele venceu, você também pode. Não esquece disso. Existe esse potencial dentro de você. Então, nós não somos um quadro vazio. Nós vamos gravando coisas que nos impulsionam, a partir das quais vamos subindo como se fossem degraus de uma escada. E num determinado momento podemos virar o jogo. Ao invés de sermos produtos do meio, sermos produtores. Já houve quem pudesse. Então, isso não pode ser negado. Isso está dentro da condição humana. E mesmo as crianças não são tão idênticas assim. Há que ensinar as crianças a irem se impondo sobre o meio. Bom, gente, não podemos mais fazer muitas perguntas, o nosso tempo realmente está esgotado. Lembro a vocês, aqueles que ainda não conhecem, a Escola de Filosofia Nova Acrópole aqui em Manaus está aberta, vocês têm pessoas para dar informações na porta. Não é a mesma coisa assistir uma palestra no YouTube e conhecer presencialmente um professor de filosofia. Quem tem a oportunidade de ter uma aula presencial, vocês já ouviram falar do que um homeopata faz? Você entra no consultório de um homeopata, eu estou com gripe e você está com gripe. Você vai sair com medicamento, eu vou sair com outro, porque você é um ser humano, eu sou outro. A presença de um ser humano modela os ensinamentos para aquilo que você necessita ouvir. Não é a mesma coisa que assistir YouTube. Eu adoro que vocês assistam YouTube, fico feliz da vida. Mas não é, se vocês têm a oportunidade de fazer o curso, tem uma oportunidade muito maior. Então, convido vocês a conhecerem a escola aqui em Manaus, é uma oportunidade maravilhosa. E, claro, para estarem também no YouTube, porque isso tem ajudado a alcançar muitas pessoas e tem sido útil para muita gente. Basta entrar lá no YouTube e digitar Nova Acrópolis, vocês vão encontrar muita coisa. Se compartilham, ajudam a compartilhar o nosso trabalho, que é voluntário. Acho que nós somos voluntários. Fazemos isso da mesma maneira que recebemos, por generosidade, por vontade de compartilhar. E eu espero poder contar com vocês para isso também. Muito obrigada e boa noite.